Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar um trabalho de laboratório contábil da professora Graziela Renata. Os integrantes dessa apresentação são Ana Júlia e Luiz Carlos. Neste trabalho, iremos abordar os tipos de rescisão e verbas indenizatórias, e ao seu final, veremos passo a passo de como proceder com a rescisão. Neste primeiro tópico, iremos estudar demissão sem justa causa e rescisão indireta. Ela ocorre quando o empregado é demitido sem qualquer motivo justo. Nessa modalidade, é importante lembrar que o trabalhador pode optar por reduzir sua jornada diária em 2 horas, ou poderá faltar 7 dias corridos. Em ambos os casos, não haverá prejuízo do salário. Neste caso, o empregado tem direito a todos os benefícios assegurados. Como podemos observar, o funcionário terá direito às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio proporcional, saldo de salário, férias vencidas e proporcional mais 1/3, 13º vencido e proporcional, FGTS mais multa de 40%, salário família, saldo de banco de horas não compensados, isso se houver. Indenização no valor de salário mensal. Se a dispensa opera-se nos 30 dias que antecedem a data da correção salarial. Guia para saque do FGTS e do seguro-desemprego. Nessa parte aqui, a gente tem que lembrar que o funcionário terá direito ao seguro-desemprego se o contrato for superior a 6 meses. Demissão por justa causa. A demissão por justa causa ocorre quando o empregado pratica uma falta grave, e essa falta faz sua permanência na empresa e seu vínculo ao emprego impossíveis. A rescisão do contrato é por iniciativa do empregador. Nessa modalidade, é suprimida a maior parte das verbas rescisórias a serem recebidas pelo empregado. Ele receberá apenas as verbas caracterizadas como direito adquirido. Na demissão por justa causa, o funcionário terá direito a receber saldo de salário, férias vencidas mais 1/3, saldo de bancos de horas não compensados se houver e salário família. E se ele for empregado há menos de 1 ano, obviamente ele não tem férias vencidas, então ele não receberá. Pedido de demissão pelo empregado. Nessa modalidade, como o próprio nome já diz, o trabalhador solicita o desligamento da empresa. Diferente de quando a empresa dispensa o funcionário, essa modalidade, ele deve cumprir o aviso prévio e não haverá redução de horário. Caso o trabalhador não cumpra o aviso prévio, ele deverá indenizar a empresa. No pedido de demissão pelo empregado, terá direito às seguintes verbas: saldo de salário, 13º integral ou proporcional, férias vencidas e proporcionais mais 1/3, saldo de bancos de horas compensados se houver e salário família. Tanto com 1 ano como menos de 1 ano, os direitos são equivalentes. Rescisão por acordo entre as partes. A nova reforma trabalhista trouxe a modalidade de rescisão contratual que permite ao empregado e empregador, ambos em consenso, pôr um fim ao contrato de trabalho. Ambas as partes chegarão a um acordo, devendo a empresa pagar apenas a parte das verbas rescisórias, tendo assim uma redução de suas despesas. Na modalidade de rescisão contratual, ele terá direito ao aviso prévio indenizado, 50% do valor, saldo de salário, férias vencidas e proporcional mais 1/3, 13º integral e proporcional, saque dos 80% do FGTS, multa de 20% sobre o saldo do FGTS, saldo de banco, de horas não compensadas se houver. A diferença é que com menos de 1 ano, o empregado não terá somente as férias proporcionais mais 1/3, porque ele não terá férias vencidas. Somente essa diferença de mais de 1 ano e menos de 1 ano. Extinção do contrato por falecimento do empregado. O falecimento do empregado constitui um dos meios de extinção do contrato de trabalho, extinguindo de imediato o contrato a partir de seu óbito. Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou na sua falta aos sucessores, previsto isso tudo na Lei Civil. Bom, neste caso, quem receberá todas as verbas rescisórias são os dependentes do empregado, que são saldo de salário, 13º proporcional e vencimentos, férias proporcionais e vencidas mais 1/3, salário família, FGTS com representativa liberação, demais verbas não recebidas em vida pelo falecido. 8. Dispensa indireta. A dispensa indireta ou despedida indireta, ela é considerada motivo de extinção do contrato de trabalho quando o empregador comete um ato faltoso. Trata-se do ato que manifesta a resolução do contrato de trabalho pelo empregado em virtude de inexecução contratual por parte do empregador.
É diferente do pedido de demissão, porque o pedido de demissão tem como causa o interesse que o empregado tem de não ter aquele mais vínculo com a empresa. Já a dispensa indireta é relacionada ao comportamento do empregador. Não se fala em aviso prévio e o contrato é rescindido de imediato. Quanto às verbas rescisórias, na dispensa indireta, tem direito a receber saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3 se houver, férias proporcionais acrescidas de 1/3, indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Fim. Empresa ou do estabelecimento e falência. Isso nada mais é que o quê? Quando a empresa fecha as portas ou quando ela decreta falência, o que acontece? A partir daí você já tem um motivo para extinguir o contrato de trabalho. Isso se dá da iniciativa do empregador, que não está tendo mais condições para arcar com esses gastos, esses custos, que ele faliu, bem dizer. E o que acontece? A partir daí, o empregado não terá mais esse vínculo com a empresa e os contratos serão imediatamente terminados. Quando a empresa fecha, em regra, o empregador terá que arcar com todas as verbas rescisórias devidas ao empregado, caso este fosse demitido sem justa causa. É direito do empregado receber as seguintes verbas: o saldo salário, o aviso prévio, o 13º proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3 se houver, férias proporcionais acrescida de 1/3, indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Em relação aos salários, são devidos até a data da extinção da empresa, consequentemente do contrato de trabalho. Quando termina, são pagos os salários. Sobre o passo a passo da rescisão. Ela é subdividida por 3 tópicos: base de cálculo das verbas rescisórias, o termo de rescisão do contrato de trabalho e a homologação do termo de rescisão do contrato de trabalho. O primeiro passa a identificar qual que será a base para calcular as verbas que serão pagas ao empregado na rescisão. Deve primeiramente apurar a maior remuneração, que como que é feito isso? É a soma do salário base pago na data da rescisão, mais a média dos demais complementos salariais, pagos ao longo dos últimos 12 meses, por exemplo, periculosidade, comissões, abonos e demais. Depois, o que é o termo de rescisão do contrato de trabalho? Ele é o documento por meio do qual a empresa lança todos os valores devidos ao empregado em virtude da ruptura do contrato de trabalho. De acordo com a CLT, se o empregado eventualmente tiver débitos de natureza trabalhista com a empresa, não lhe poderá ser descontado na rescisão um valor superior a um mês de salário. Depois, esse aqui é um modelo do termo de rescisão do contrato de trabalho. Aí tem todas as documentações de identificação, falando do endereço e os demais dados do contratado. O terceiro passo é a homologação da rescisão. A homologação é um procedimento administrativo que ele é feito em um órgão específico com o objetivo de dar validade, dar tempo à rescisão do contrato de trabalho. Eu estava olhando que desde novembro de 2017 foi entrado em vigor uma lei, a Lei 13.467, que fala que, em regra, as rescisões de contrato de trabalho não precisam ser homologadas perante a entidade sindical representante do empregado. Aí vem aquela perguntinha: existe prazo para homologação? Não. Na CLT, não estipula nenhum prazo para homologação da rescisão do contrato de trabalho. Fala somente o prazo para o pagamento das verbas rescisórias. Assim, as convenções coletivas podem prever prazo para homologação e, caso não seja respeitado pelo empregador, poderá se sujeitar o pagamento de multa. Bom, aqui está a nossa bibliografia. Então a gente finaliza o nosso trabalho, agradece a todos pela atenção e deixo para vocês uma mensagem final. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar.
Boa noite a todos. Muito obrigado.